na mídia, eu diria, por exemplo, que Tião Carreiro é um cara que merecia documentários, como, por exemplo, e sem tirar o mérito de qualquer outra pessoa. Por exemplo, sei lá, um Caetano Veloso. Sim. Não quero tirar mérito de nada. Mas por que não falar do Tião Carreiro? Por que não falar de um cara que criou uma batida, cara? Ele criou o pagode de viola. Uhum. Ele não fez igual um fulano, ele criou um cara autêntico. Um cara que representa uma boa parcela da população brasileira. Cara, ninguém fala do Tião Carreiro, velho. É impressionante. Livro sobre ele, biografia. Qual é a biografia do Tião Carreiro? Deve Que até tem no mercado. Tem. Eu acho que até tem, se não me engano. Até tem. Mas assim, não é falado. Não é mostrado. Então, você acha que tem muito assim esse preconceito, o sertanejo vem sofrendo desde sempre? Porque a gente vê que melhorou muito. Mas melhorou, mas cadê o pessoal falando do Tião Carreiro? Sim. Cadê uma matéria do programa da Globo falando do Tião Carreiro? Por que você acha isso? Olha, eu acho que tem um duplo fator. Tem um fator óbvio do Brasil litorâneo, né, cosmopolita, basicamente Rio e São Paulo, né, mas podemos pensar nas capitais do Brasil que se veem como o centro da cultura do Brasil. E foram durante muito tempo, verdade seja dita, né? A cultura precisava ir para esses lugares para se divulgar pelo Brasil inteiro. Então, por exemplo, Luiz Gonzaga precisou ir para o Rio de Janeiro, porque era lá onde tinha gravadora. Lá onde estava a Rádio Nacional. Era a partir de lá que você chegava, inclusive, no Nordeste. Ele teve que sair de Exu para chegar em Recife, né? Exu, Pernambuco, para chegar em Recife. Ele tinha que fazer esse caminho. O Roberto Carlos teve que sair do Espírito Santo para ir para São Paulo para gravar, para chegar no Espírito Santo de volta, né? Elis Regina teve que sair do Rio Grande do Sul, Caetano teve que sair do interior da Bahia, porque essa produção era centralizada, né? Então, é compreensível que fosse de lá que se irradiasse uma parte do que se entende hoje como cultura nacional, né? Só que depois, né, que essa indústria foi se desenvolvendo, e depois da internet, sobretudo, então aí se esfarelou de vez essa imagem, né? Um pouco é aí que a música sertaneja entra rompendo essa centralidade da indústria cultural, né? Então, acho que tem um preconceito do Rio e São Paulo, sobretudo, né, de estar perdendo o seu lugar de produção, de hegemonia cultural. Sim, mas eu vejo também, Dudu, aí eu acho que é importante o seu canal para a gente falar isso. Eu vejo também uma dificuldade dos sertanejos em valorizar isso. Valorizar livros, valorizar museus. Cadê o Museu do Leandro? Aqui. Eu vim aqui para... Tem lá em Guaianápolis. Tem em Guaianápolis. Mas não é bem do Leandro, é um pouco da história ali. Pois é. Agora abriu um do Tonico Tinoco no interior de São Paulo. Mas agora, sabe? Cadê os museus? Zé Rico morreu. Por que a gente transforma o castelo dele lá no museu dele, sabe? Acho que é porque tem treta. Tem vários tretos, mas sempre tem dificuldade, entendeu? Mas se fosse nos Estados Unidos, a gente teria resolvido já, né? Porque haveria interesse nisso também, né? Veja, tô falando museu, mas poderia falar de livros, poderia falar de documentários, né? Aí a gente fica muito dependente, por exemplo, né, dos documentaristas do Rio. Aí os documentaristas do Rio e São Paulo vêm com o olhar deles. Cadê o nosso? O nosso não, porque eu não sou daqui, mas eu gosto de vocês, né? Mas cadê o olhar de goiano aí, né? Cadê... Quem em Goiás está querendo filmar a trajetória desses caras, né? Vamos esperar um Breno Silveira aparecer? Vamos esperar, né, alguém do Multishow aparecer para filmar? Alguém do eixo. Alguém do eixo, né? E aí vai vir com os vícios do eixo. Então acho que às vezes falta, assim, interesse nesse sentido também, né? Do pessoal do cinema daqui, por exemplo, né? Ou muitas vezes o pessoal, próprios artistas, né? Há um interesse muito, muito pelo momentâneo, que é legal, assim, né? Porque a pessoa... Eu me lembro que quando eu ia entrevistar vários sertanejos empresários, Dudu, aconteceu o seguinte: eu ia entrevistar eles, eu falava, eu sou historiador, estou escrevendo um livro denso para contar a história da música sertaneja. Ah, beleza, vamos sentar, senta aqui, vamos conversar. Aí ficava lá conversando 2 horas, 3 horas, até eles adoravam. Aí no final eles paravam e falavam assim, mas a matéria sai quando? Achando que eu era jornalista, porque eles estão acostumados a dar entrevista para jornalista, não para historiador, que quer uma análise mais densa, quer pensar isso reflexivamente. Eles querem o resultado amanhã. E essas coisas, esses objetos culturais, um documentário, um filme, um livro, são produtos que demoram mais, não dão sucesso financeiro, sobretudo, imediato. Sucesso financeiro, aliás, muito pouco, né? Mas ajudam a construir uma memória, né? Então acho que tem esse duplo fator. Tem um fator claramente do Rio e São Paulo que rejeitam e continua em grande parte ainda rejeitando, embora isso tenha mudado,
comparativamente a outras épocas, mas tem uma dificuldade, acho que, do mundo sertanejo também de valorizar esses produtos, né? Valoriza-se muito o hit, valoriza muito o sucesso de agora, e poucas essas coisas que lidam com a memória, né? Isso é importante. A memória é uma batalha que tem que ser disputada, e ela é disputada com objetos que não têm um sucesso, às vezes, imediato, né? Mas são importantes para as próximas gerações, para a gente construir os nossos ídolos, para a gente entender nossos ídolos, e de onde a gente vem, né? Então isso por isso que quando eu fui escrever esse livro, tinha 2 livros que circulavam aí com alguma força, mas era o Da Roça ao Rodeio, da Rosa Nepomuceno, e o livro do José Hamilton Ribeiro, aquele repórter do Globo Rural, chamado 270 Melhores Modas Caipiras. Mas os 2 achincalhavam a música sertaneja, né? Louvavam a música que eles chamavam de caipira, né? E achincalhavam a música sertaneja, né? Viam como mero lixo, como um engodo, como uma bobeira, né? E a tentativa desse livro dá importância para esse tipo de produção, né? Mas para isso é preciso analisar a sério, né? Tentando buscar alguma isenção, buscando fatos. Por isso que esse livro tem muitas notas de rodapé, né? Buscando dados, né? Reportagens da época, né? E tudo mais para dar alguma consistência a isso, né? Mas eu acho que tem esse duplo fator, né? E aí a gente não pode só culpar o Rio de Janeiro, sabe? Claro que o Rio de Janeiro tem essa culpa, né? Mas eu te entendo, não é só o Rio de Janeiro. Acho que, veja, a gente tem estrutura para... O Goiás tem estrutura para publicar, fazer e produzir os melhores DVDs, né, do Brasil e videoclipes. Por que não usar a parte dessa estrutura para fazer outro tipo de produção, né, memorialística, que tem a ver com documentários e tudo mais, com filmes, né? Eu acho que se fosse uma pergunta para mim, eu diria que é muito o costume do imediatismo, sabe? Né? De tipo, não, cara, nós temos um investimento aqui para fazer temos um investimento e tem uma gravadora e a gente precisa lançar pro Spotify logo o negócio aqui, fazer tantos shows aqui da agenda e tal, porque eu tenho que fazer meu pé de meia, e a galera às vezes vai muito pra essa parte do imediatismo financeiro e tal, e esquece que realmente tem uma história aí pra ser contada, cara. Alguns tentaram isso, né? O próprio Zezé, nos Dois Filhos de Francisco, olha o lugar, né, que foi colocado, né? Fica parecendo, talvez, até para gerações mais novas, que ele se sobrepõe até a Chitãozinho e Chororó, de repente, porque o filme dele é tão melhor do que os outros, né? Sei lá, tem um DVD do Vitor e Léo. Tem um DVD do Vitor e Léo que conta também a história, né? Exato, muito bom. Inclusive. É legal, muito bom, né? Pois é, né? Podia ser um extra de um DVD ou de um produto, né? Eu acho que isso é pouco explorado, é um mercado pouco explorado. É porque no sertanejo eu sinto que assim, por exemplo, o Vitor e Léo fez isso no DVD lá, mas não bombou, então por que eu vou fazer? Tudo é pensado nisso, sabe? Tudo é pra estourar, tudo é pra viralizar, ou pra ser copiado, e sei lá. Isso inclusive seria excelente ser copiado, mas o povo quer copiar só vozes e letras, né? Eu vim aqui pra Goiânia. Onde que foi que Cristiano Araújo cantou, né? Onde que ele morou? Um tour pela cidade baseado no sertanejo, entendeu? Veja, né? Como tem em outros lugares, né? Você vai pra Alemanha, você vai visitar os pontos turísticos da Alemanha nazista. Tem isso, de Berlim nazista, sabe? Até isso tem, né? Você como um cara que é de fora de Goiânia, um cara que passou a admirar o sertanejo, e vamos chamar, você é um turista aqui em Goiânia, vamos chamar assim hoje. Você se interessaria por saber onde morou o Cristiano Araújo? Onde cantou antes da fama? Sim, eu acho. Onde cantou o Leandro Leonardo? Tal. Pra você ver, às vezes a galera... Onde estão enterrados eles, né? É isso aí. Né? Porque às vezes a galera pode pensar assim, ninguém quer saber disso. Veja, Luiz Gonzaga, eu moro em Pernambuco, né? Então eu estou muito ligado na trajetória do Luiz Gonzaga, inevitavelmente. Luiz Gonzaga foi enterrado na própria fazenda dele em Exu. Aí você vai lá e você visita o museu do Luiz Gonzaga e o túmulo dele. Veja, se não fosse isso, talvez eu nunca tivesse ido a Exu. O que eu ia fazer em Exu, no interior de Pernambuco, a 800 quilômetros de Recife, sabe? Não tem nada lá, né? Mas é a fazenda dele que ele virou... Veja, eu vou lá visitar o túmulo e vou lá visitar o museu do Gonzaga. Eu acho que isso tem que ser feito para capitalizar isso, veja, é ganhar dinheiro com isso também, com essa memória. Memória dá dinheiro Ao também. mesmo tempo, você tá valorizando a nossa cultura, a nossa história, nossos artistas. Tem bares muito legais, mas eu perguntei aqui para meus amigos goianos se tem um bar tipo parecido com o Hard Rock Café da música sertaneja. Hard Rock Café é aquele bar, né? Que tem as guitarras do John Lennon, a guitarra do Eric Clapton, a baqueta de não sei quem, né? Aqueles bares que tem alguns no Brasil, inclusive, né? Mas tem uma coisa americana-inglesa, né? E por que não, né? O casaco de franja do Chitãozinho e Chororó lá dos anos 90, onde é que tá isso? Né? O disco, o violão tal, tocado, o violão do Vitor, né? Que a gente falou aqui há algum tempo atrás, como a gente admira o violão do Vitor, né? Onde tá o violão do Vitor Chaves, né? Por que não transformar isso num produto para as galera e ver, vai ver e come junto, né? O Rádio Café é um restaurante, não um museu só, né? Sim, sim. Vai lá e consome aquilo ali como
como um produto cultural, né? Mas veja, botas e chapéus e sei lá o que você quiser, né? Enfim, né? O cabelo do Dudu, o disco do Dudu, né? Esses dias teve uma exposição. Tudo isso aí. conta dinheiro. Eu fiz de conta que você não faz isso. Tudo isso.